Estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live, onde a gente vai falar sobre autoconhecimento, negócios com propósito e AI. Inteligência artificial, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Estamos aqui acendendo um incensinho, esperando o algoritmo dar uma rodada. E a gente vai falar hoje um pouquinho, vou trazer aqui 6 insights transformadores sobre essa tríade. E aí a gente vai trocando um pouquinho sobre isso e quero ver vocês por aqui também. Empreendedora Mística é assim, a gente acende um incensinho, fala de negócio, você vai ver muito isso por aqui. Então, seja muito bem-vindo. Manda aí para quem você sentir que faz sentido ouvir isso que a gente vai falar. Se você tem aí pessoas que gostam e se relacionam com esse tema, já manda aí, porque a live vai ser potente, tá? Então, bora chegando. Se você estiver aqui, me fala se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo. E a gente começa. Beleza? Me conte aí o que que você também, se tem alguma coisa desse tema que já pulsa no seu coração quando a gente fala. Negócio, empreendedorismo, autoconhecimento e inteligência artificial. Você tá, como é que eu posso falar isso? Hello, Monologues. E aí, Rafa, tudo bem? Se você tá, como é que eu falo isso, gente? Familiarizado, essa é a palavra que eu quero usar. Familiarizado com o tema AI. Como é que é isso? Como que tá aí? O que eu vou trazer hoje aqui é bem a perspectiva do que a gente fala aqui no Empreender Intencional, lá no clube. E a primeira coisa que eu quero abrir realmente é falando sobre sobre a AI, né? Sobre a inteligência artificial, Artificial Intelligence, como você preferir. E hello, olá. E muito bem. Adoro os 4 temas, muito bom. E você percebe que eles se correlacionam? Rafa, como que você entende isso? Muita gente acha que as coisas são separadas, né? Mas o que eu sempre trago aqui é que elas estão relacionadas, né? Correlacionadas. Então, a primeira coisa que eu queria abrir aqui, falando sobre inteligência artificial, é uma provocação, na verdade, que é: será, será que a AI, ela vai desenvolver uma alma? O que você acha sobre isso? Oh, meu Deus, está tocando alguma coisa aqui. O que que você acha sobre isso? Será que a inteligência artificial vai um dia desenvolver uma alma? Ou ela não vai desenvolver uma alma? O que que você acha? Porque a gente está vivendo, né, numa era onde a AI, ela tá criando arte, compondo música, tá até sendo terapeuta. Não sei se você aí também já tem esse comportamento aí de consumo de inteligência artificial, mas as pessoas, né, fazem terapia, o que eu acho uma doideira, mas tudo bem. Terapia, né, na inteligência, no ChatGPT ou no Gemini, enfim, seja lá onde for. Mas, alma, acho que não, né? Pois é. Se a gente for pensar na natureza da alma, talvez, e a natureza da máquina, talvez isso não bata, né? Então, de fato, desenvolver alma talvez não vá acontecer, né? Mas isso é importante para a gente, né? Essa é o primeiro insight que eu quero trazer aqui, né? Que é essa provocação, mas que é trazendo essa perspectiva da inteligência artificial. Que a gente pode entender, né? Que é, tem algo, né? Mesmo que a gente consiga fazer aí terapia com ChatGPT e tudo mais, tem uma coisa do ser humano, né? Dessa nossa humanidade que é muito difícil e que provavelmente não vai ser replicada, que é a nossa capacidade, né? De amar, de ser empático e de conectar um com os outros e não só conectar um com os outros, mas conectar coisas que são muito sutis, né? Que é uma percepção sobre às vezes é uma figura de linguagem que para você faz sentido e que para o outro o que, por exemplo, o significado que você dá para aquela coisa é muito diferente, é muito difícil às vezes de você transmitir para outra pessoa, né? Então, então por isso, né? São coisas que a gente precisa entender que o futuro vai demandar cada vez mais da nossa humanidade. E a gente
Então, né, precisa desenvolver valores e atitudes morais. E aí, acessar, né, verdadeiramente a percepção interna, por exemplo, de amor incondicional, de colaboração, né, do que verdadeiramente é o melhor para o todo. Porque a AI, ela ajuda a gente e facilita a nossa vida em muitos aspectos, né? A criação, acho que a criação de várias coisas, ela facilita muito, né? Mas é, se a gente perde de vista essa nossa parte humana, a gente entra nesse paradoxo do o que que é melhor para mim? Então eu vou fazer o que é melhor para mim, né? Então, o que que a gente precisa caminhar, né? A gente não pode perder de vista isso de verdade, né? Quando a gente está falando de AI. É, que é o grande paradoxo entre pensar no eu, ou seja, pensar no que é melhor para mim, mas não se esquecer do nós, do todo. E ao mesmo tempo que eu penso no todo, eu não esquecer de mim, do eu. Então, esse paradoxo, ele exige presença, ele exige verdade, ele exige essa integridade do nosso ser. E se, né, aí respondendo de uma forma, né, talvez paradoxal aí, né, e se de fato a AI desenvolver uma alma, né, é, que que se ela desenvolver ou não, né, o fato é, não, a gente não sabe de verdade se isso vai acontecer ou não, mas assim, como eu falei antes, né, a natureza da alma não é a mesma natureza da máquina, mas uma coisa é certa, né, que pelo menos quem esteja criando a AI, ou seja, quem está por trás dos prompts, ou mesmo da criação dessas inteligências, nunca se esqueça da sua própria alma, né, e da sua própria humanidade. Porque daí a gente vai, de fato, construir coisas diferentes, mas sabendo que o default daquela máquina, daquele prompt, né, ou daquela construção, ele tem valores morais, éticos, né, e realmente com uma pessoa ali olhando, né, criando aquilo ali com high standards, assim, né, padrões elevados, né? E padrões morais elevados. Que, se você acredita ou não, né, em outras civilizações, a gente já experimentou como humanidade, né, talvez talvez não, em outros momentos, né, tipo na era do Egito, por exemplo, né, lá atrás a gente experimentou uma abundância de tecnologia, né? A tecnologia já avançou em níveis extraordinários, né? Que hoje em dia a gente ainda não tem. A gente está acessando tudo isso, reacessando, vamos botar assim. E em algum momento a humanidade sucumbiu ao ego. Então, por isso que esse é o primeiro insight transformador para a gente pensar sobre a AI, para que a gente não se desvie de novo do nosso propósito como ser humano, né? Que a gente utilize a tecnologia a nosso favor, mas sem esquecer de onde a gente está, quem a gente é, o que que de verdade a gente está construindo e colaborando no mundo, né? Então, esse é o primeiro insight, né? Então, será que a AI vai desenvolver uma alma? E o segundo insight aqui já e vai escrevendo aí, anotando o que fizer sentido para você, as provocações, como você se sente em relação a tudo que eu estou trazendo aqui, tá? Se você sentir de colaborar, manda aí. A segunda coisa é o poder da intuição, tá? Então, falando nessa tríade, né? Autoconhecimento, negócio com propósito, inteligência artificial, é importante que a gente fale sobre a danada da intuição. Confiar, né? Confie. Esse aqui já é deixar isso aqui para você escrever aí, né? Confie na sua intuição para atingir os teus sonhos. Então, no mundo que a gente está sobrecarregado de informação, né, onde a gente tem uma porrada de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a informação tá fácil, né? A gente consegue de novo acessar, né, criar coisas, às vezes num prompt, sabe? Numa conversinha ali no WhatsApp com a AI, você tá criando coisa, né? Ou tá se informando de alguma coisa, tá acessando a informação. Muito fácil. Então, às vezes, a gente fala sobre criar negócios, fazer dinheiro, e, e isso tá fácil, se você for parar para pensar, né? O fazer dinheiro, às vezes, né? O empreender tradicional, ele veio para. A base do empreender é resolver problemas. Empreendedorismo é igual a resolver problemas. Você pode anotar essa fórmula aí para você. Então, quando a gente está pensando
no empreender intencional, no empreender com propósito, a gente está pensando não só é, na resolução de um problema, mas qual e principalmente como você vai resolver os problemas. De que lugar interno você está indo resolver esses problemas. Então, é, quando a gente está falando de um mundo sobrecarregado de informações, a gente começa a pensar que a nossa intuição, a gente, a gente não, né? Mas estou aqui propondo que a gente passe a pensar e a sentir, né, que a nossa intuição é a nossa bússola interna que vai guiar a direção de para ter mais clareza e mais alinhamento, né? E não simplesmente é, a gente resolver problemas por resolver problemas, né? Qual que é o teu papel aqui? Qual que é a tua direção? Qual que é o teu transbordo aqui na Terra? Ou na sua vida, né? Às vezes eu falo algumas palavras aqui que podem ficar místicas demais, ou não é. É uma coisa muito prática, do tipo, tá, eu tô aqui, né? Estamos aqui. É, então, é, é meio que um paradoxo entre utilitarismo, assim, né? Sermos úteis, de fato, e mesmo não ser só pagar boleto, né? É, que a gente possa transcender um pouco a pirâmide de Maslow, né? Eu tô falando aqui de um lugar de um lugar, né, eu, Alice, em que de um lugar de privilégio, né, de que eu realmente estou podendo falar sobre pensar além do boleto, né? Não é a realidade de todo mundo, não é a realidade de todo mundo, mas é isso que eu quero propor aqui, que a gente possa pensar além dos boletos, para além dos ambientes que a gente está e para além da situação que está sendo posta na nossa vida. Porque, de novo, o meu lugar de privilégio, mulher branca, né, loira, de olho azul, enfim, tenho privilégios na vida humana, né, na questão social, né, vou botar assim, não na vida humana, na questão social. Mas o nosso privilégio como humano, ele é o mesmo, no sentido de ser, né, do nosso ser humano. Então, são coisas que se entrelaçam, né, e que eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque não é o fio que eu quero trazer aqui da meada, mas é trazer essa percepção de que se você tem a possibilidade de pensar e tá ouvindo isso aqui, de estar pensando sobre a sua vida para além dos boletos, para além é, do chakra básico, ou então, né, da pirâmide de Maslow ali, da primeira camada de sobrevivência, quando você muda essa lente, você começa a perceber que a prosperidade ela está no micro. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco para que o muito lhe seja dado. Então, de novo, não é às vezes sobre dinheiro. Todo esse papo aqui não é sobre dinheiro, né? É sobre na sociedade e também na humanidade de uma forma que o seu ser está pulsando e tá transbordando algo que é único e específico seu. Então, a intuição, ela vira essa bússola interna, que é essa voz, mas que às vezes não é uma voz mental, né? Às vezes é no corpo falando. A intuição, às vezes, ela é um sentimento, às vezes ela é uma voz, às vezes ela é uma orientação, às vezes ela é uma sensação, né? Então, assim, como você experimenta a intuição, ela definitivamente ela não é de um lugar racional. Então, é, o que eu quero propor aqui, né, que a gente e se imagine, né, navegando na vida através de uma bússola interna que dita a sua direção e você não tem dúvida de qual é a direção. Você já se imaginou nisso? Cara, não tenho dúvida de que onde eu tô, aqui agora, fazendo essa live, nessa casa, nesse lugar, nesse aqui agora, eu não tenho dúvida de que era exatamente aqui que eu precisava estar. E o que realmente mina a nossa potência na vida são as nossas dúvidas. É a gente ficar duvidando toda hora daquilo que a gente está fazendo, da direção que a gente está tomando, da decisão que a gente está tomando. E aí, né, fica essa dúvida mesmo, tipo, mas será que é isso mesmo? Será que é essa profissão? Será que é esse negócio? Será que é esse relacionamento? E se você não duvidasse?
Se simplesmente você não duvidasse, porque você sabe que você está sendo guiada e sendo orientada por algo que não é lógico e racional, mas que é uma parte sua, que eu chamo aqui, apelido carinhosamente, do seu eu do camarote. O eu do camarote é o nosso eu superior, como você quiser chamar, mas eu falo que é o eu do camarote porque ele é uma parte nossa que vê tudo, que enxerga além do que a gente consegue enxergar com esses olhos. Não são os olhos da face que enxergam tudo. Ah, não é porque eu enxerguei aquele carinha, ou aquela mulher ali que você está se relacionando, ou aquele. Não é. Ou aquele trabalho, né? Ou aquela pessoa que você conheceu. Não são pelos olhos da face. É pelo terceiro olho. É pelo olho da intuição. É por essa bússola interna que te fala vai ou te fala não vai. E aí, imagina só, cada um sendo guiado. Cada peça do sistema que a gente está, né? A gente está num grande sistema, né? O mundo e microsistemas, nossa família, nossos amigos, nosso sistema social, são vários microsistemas, né? Somos pontos, somos nozinhos numa grande rede que se entrelaça de várias formas diferentes. Imagina, cada um desses pontinhos, desses nozinhos nesse sistema sendo guiados pela intuição. Sabe assim, sendo de fato guiado por essa voz, que não vem da cabeça, né, mas que vem do coração, vem de um lugar que não é racional, não é lógico. E aí, imagina, você começar a praticar mesmo, de forma muito, tipo, quase que mesmo como se fosse uma atividade física, assim, sabe? Tipo, praticar, seguir a minha intuição. Porque se você tá com esse drive ligado, com essa lente para sua vida, seja você numa relação amorosa, seja você ocupando um cargo, um C-level numa empresa, seja você sendo artista, seja você sendo jogador, seja você sendo uma autônoma, não importa, aonde quer que você esteja, você está sendo guiado pela sua intuição. Imagina, cada um sendo guiado pela sua intuição. Seria algo realmente extraordinário. Seria viver uma vida muito alinhada. E uma comunidade, de forma genérica, é muito potente, porque não é pelo ego que a pessoa está sendo guiada, porque a intuição, isso aqui é importante ser dito, vou deixar aqui esse disclaimer. A intuição, ela não é assim, ela não é sempre boazinha, aquela vozinha que fala para você ir, sendo que é uma coisa necessariamente boa. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a intuição, ela sempre caminha para a ordem do todo. Então, quando a gente sabe que, Alice, mas quando a gente sabe que é paranoia? Quando que eu sei que é paranoia? Quando eu sei que é intuição? Quando que, é, quando que eu sei que é meu ego ou quando que eu sei que é minha intuição? Todas as vezes que você for direcionado para a ordem, mesmo que, ainda que ela não te beneficie, essa escolha não te beneficie a princípio, você vai estar sendo guiado para a ordem. Então, às vezes, você vai estar sendo guiado pela sua intuição a pedir demissão. E não vai fazer sentido nenhum pra você aquilo. Você vai falar, cara, não faz sentido eu pedir demissão agora. Ou porque você não sabe pra onde você vai, ou porque você talvez não sabe o que que vai ser depois. Ou não de forma imprudente, mas assim, é, às vezes é pra você terminar um relacionamento que mesmo que você goste dessa pessoa, não tem um porquê exatamente você querer terminar. E aí tá te falando pra aquilo ali, para aquilo acontecer. Ou pra você sair de um lugar, você tá numa festa, você tá num lugar e tem algo que te fala, sai daqui agora. Tipo, só sai. E aí você cumpre com essa, você confia nessa voz, né? Você confia nesse pulsar. Então, é, eu tenho uma referência aqui de uma história não sei se vocês já assistiram esse Netflix, essa série na Netflix, se chama Manifest. Inclusive, indico, inclusive assistam, é maravilhoso, é mó doideira pra quem acha que é doideira, mas é uma doideira que ela explica muitas coisas de forma visual, assim, né, da história, das questões de Dharma, da criação. Como é que eu posso explicar isso? Fala muito sobre a história da Arca de Noé, enfim e sobre como que está tudo conectado, né? Ou seja, sobre algumas leis universais, assim, sendo decodificadas nessa série. É, e aí, o que que tem nessa série? Que é essa percepção de que uma das coisas, né, que
vai passando na série de uma forma lúdica, é sobre o tal do juízo final, né? Que é a nossa. Bom, juízo final, se você é, sei lá, católico, provavelmente você sabe o que que é, né? Que quando a gente morre, a gente vai lá pro tal do juízo final pra ver. E aí, mandou bem ou mandou mal, vai pra onde? Vai pro inferno, céu e inferno, né? O tal do céu e inferno. Mas não, mas assim, por exemplo, no mundo, na cultura egípcia, né, tem um livro lá, o Livro dos Mortos, ele conta sobre esse juízo final sendo o dia que você morre e você vai lá para o tribunal de Osíris para ver se o seu coração ele pesa mais ou menos do que uma pena. Até que o seu coração pese menos que uma pena, você vai continuar reencarnando para você melhorar moralmente, né? Para você evoluir nas situações moralmente. E já fazendo um paralelo, um outro, é, é, outra série também, não é série, né? Mas é tipo um desenho, assim, que é ótimo também para especificamente essa dinâmica da morte e renascimento até que a nossa alma se eleve de fato moralmente. É o episódio 4 do The Midnight Show. The Midnight Gospel, que é também um seriado animado, assim, né? Um desenho, tipo um desenho animado de um podcast, que é bem doideirão, assim, a estética, mas é exatamente a explicação dessa coisa do Tribunal de Osíris, assim, de você vai sempre, da gente renascer, até que o nosso coração esteja pesando menos do que uma pena. Ou seja, a gente vai voltar aqui nessa terrinha aqui de aprendizado, nessa escola, até a gente conseguir passar pelas mesmas situações de sempre um grauzinho acima, um pouquinho acima. E aí a gente vai, de fato, evoluindo, e aí a gente ilumina, né? Não precisa voltar aqui nessa Terra, de repente tá em outras dimensões aí, em outros planetas, outros loucas. Enfim, fechando parênteses, para que a gente entenda que o nosso é, a verdadeira escolha que a gente precisa fazer, ela é a todo instante. Não é lá quando a gente morre. Não é só lá. Lá depois eu faço essa escolha. É agora. É como que você está se relacionando com a sua vida no agora. Então, na verdade, é como se a todo momento a gente está vivendo um jogo de 0 a 1, ponto. A gente está vivendo num mundo dual, 0 e 1, direita e esquerda, sol e lua, luz ou sombra. A todo instante a gente é convidado a fazer uma escolha. Faço a live ou não faço a live? Compartilho isso que tá pulsando no meu coração ou não compartilho? Guardo pra mim. Escrevo aqui um catatal de coisas pra falar e começo a fluir porque tá vindo outras coisas, ou eu vou seguir a risca o que eu escrevi e vou falar só sobre esse tema, e especificamente o que eu escrevi. A todo instante a gente tá vivendo um jogo de 0 a 1, e isso faz com que a gente comece a perceber que esse 0 e 1 ele pode vir do amor ou do medo. Todas as vezes que a gente escolhe pelo medo, a gente está escolhendo ir de encontro com o caos. Todas as vezes que a gente escolhe através do amor, a gente está indo de encontro à ordem. E essas escolhas de 0 a 1, elas têm a ver com o que eu estava falando antes dessa escolha do coração leve. Muitas vezes a gente fala, aquela famosa, essa frase é famosa. Ai, eu escolhi isso, eu quero o seu bem. Ai, eu fiz isso porque eu achava que isso era o melhor para você. Um clássico essa. Só que será mesmo que a sua verdadeira intenção lá no fundo não era de controle? Não era de se dar bem over the situation, tipo, naquela situação? Será que verdadeiramente você estava de fato mesmo, assim, no fundo do seu coração, desejando o bem para aquela pessoa, ainda que aquilo não te beneficiasse? E essa compreensão na prática é o mais desafiador. Porque quando você tá, por exemplo, numa cadeira de C-level, por exemplo, numa cadeira lá de CEO, numa cadeira de chefe ali, de chief, seja lá de liderança, seja lá qual for, seja da sua vida, seja do seu negócio, seja da empresa que você está trabalhando, quando você está na cadeira de liderança, você tem que pensar em muitas coisas. E será que as pessoas elas são preparadas para pensar em tudo isso, sem que não seja apenas um jogo de ego? Outro dia eu estava aqui vendo Lennon, por exemplo, falando aqui sobre a cena do rap.
Quantas pessoas? Como é que é isso? Ainda mais num jogo de artistas, por exemplo. Eu acredito e eu vejo todo mundo como artista, como empresário, pessoas que estão se empreendendo no mundo. As pessoas não se veem assim, mas eu vejo. Né? Somos artistas, estamos aqui criando. A gente tem uma obra que passa pela gente. A gente é só um instrumento. É como se a gente fosse um violão e a gente tem as cordas aqui e a música vai saindo. Então a gente faz isso, cada um faz de um jeito, né? Tem gente que cria arte sendo dentista, tem gente que cria arte sendo professora, tem gente que cria arte sendo cantor, tem gente que cria arte, enfim, de maneira de jogando, fazendo algum esporte. É, mas se a gente for pensar, por exemplo, né, no caso do Lennon lá, que eu tava vendo ele falando sobre isso, é um jogo de ego, sabe? Eu lembro quando eu trabalhei no Rio 2016, nas Olimpíadas, eu era coordenadora de operação de uma arena. E eu imprimi uma plaquinha que falava assim, em terra de ego, quem vê o outro é rei. Por que que eu imprimi essa plaquinha? Porque a minha área, ela era responsável pela coordenação de todas as outras áreas. Então eu precisava assegurar que os atletas iam estar com a operação check, a alimentos e bebidas ia estar com a operação check, o ticket, a parte do rehearsal lá, da galera das apresentações, todas as áreas precisavam estar em congruência para uma melhor experiência, tanto para o cliente final de front of house, que era o cliente que ia assistir o jogo, tanto para o cliente de back of house, que eram os atletas. Então eram dois clientes, tipo, principais, e todas as áreas precisavam convergir para uma boa experiência para esses dois clientes. O problema é que quando a gente tá. E isso é um fractal. Uma arena, uma arena, né? Um jogo, uma arena, ele é um fractal da nossa vida. Porque numa empresa são várias áreas: marketing, negócio, marketing, vendas, RH, produto, desenvolvimento, enfim. Todas as áreas precisam convergir para um objetivo final. Só que como. Hello, Vesito. Saudades, amigo. Só que como a gente não se pratica isso, não se ensina isso, né? Não se incentiva esse olhar do todo de forma holística, de forma integrativa, eu vejo qual é a da minha operação. A minha operação que importa. Os meus atletas que importam. Ou os meus clientes, o meu cliente de food and beverage que importa. E a gente perde de vista o objetivo final. E isso, eu tô falando tudo isso para dentro, dentro ali do poder da intuição. Porque quando a gente tá conectado com esse lugar de consciência, eu tô enxergando não com os olhos do 4D aqui, eu tô enxergando no 5D, eu tô enxergando além. Eu tô vendo aquelas relações acontecendo para além. E eu não fico numa de tipo escasso. Quando você vai mudando essa lente, né? A gente vai limpando essa lente para entender qual é dessa nova terra, né, desse novo estado de consciência, eu percebo que eu, para eu ter, o outro não precisa perder. Pode ser algo ganha-ganha. Em algum nível, pode ser algo ganha-ganha. Pode ser que um vai ganhar mais num momento e o outro vai ganhar mais no outro. Pode ser que em um momento você seja o mestre e no outro você seja o discípulo. Pode ser que em uma mesa você seja o CEO e na outra mesa você seja só um conselheiro ali que você está ouvinte. Só que as estruturas precisam mudar, a geometria das relações precisam mudar. E essas geometrias, elas mudam através do momento, a partir do momento que a geometria interna muda, que essa lente para com a vida muda. Aí sim eu começo a criar novos negócios, negócios inovadores, negócios com propósito, porque a cabeça que está criando a coisa, ela está sendo consciente. A, a cabeça e o coração da pessoa que está criando a AI ali, ela está consciente. Ela tem valores morais elevados. É uma pessoa que está querendo, de fato, instaurar e contribuir com amor, com colaboração, com formatos em que as pessoas são potencializadas. E o sistema Matrix não quer que cada um seja potencializado. Esse é o ponto. Porque aí a gente continua sendo mantendo, né? Não quer sendo, né? Sendo escasso, sendo doente, com medo e so on aí do que a gente está vendo, né? Guerras, enfim. Então, é tudo isso que eu fui falando assim para construir.
essa percepção, né? E falar aí, né? Deixar essa provocação aqui para que você comece a praticar hoje de uma forma simples a confiar na sua intuição. Nem que seja uma coisa besta, do tipo, perguntando lá na rua, tá na rua, vou pra direita ou vou pra esquerda? Para um pouco, velho. Para um pouco, sente. Observa o que o teu corpo tá te dizendo. Não é lógico, não é racional. Às vezes você tá indo para um endereço que tá mandando você ir pra direita. Mas a gente sabe que existem várias formas de chegar no mesmo lugar, né? Existem vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. Então, às vezes é um caminho mais distante mesmo, mas você precisa passar por lá para você ver, conhecer, aprender, experimentar alguma coisa, para que quando você chegue no seu destino final, você esteja mais preparado para aquilo, para viver aquilo. E a gente adora encurtar caminho. Ah, deixa eu pegar um atalhinho. Ah, um negocinho aqui. Ah, deixa eu conectar com uma pessoazinha ali. Ai, deixa eu fazer uma collab aqui, que aí essa collab aqui vai me impulsionar, que aí eu vou estourar, vou explodir, vou ficar milionária. Amor, não dá. Ah, deixa eu jogar um negócio de tigrinho, jogar um negocinho aqui. Não é assim, sabe? Não é assim. Então, às vezes sim, você vai precisar pegar o caminho mais tortuoso, às vezes o mais desafiador, para te preparar e para te fazer chegar lá mais forte, mais firme, com mais musculatura emocional, física, literalmente, às vezes física, emocional, espiritual, tudo, né? E isso faz com que a gente entenda, né? A gente entender isso na prática é literalmente praticar isso. Então, às vezes, começar, né, com uma perguntinha básica, cara, devo para direita ou para esquerda? Sentir o seu corpo e agir dessa forma, né? É, se dando esse momento para receber a resposta e seguir sem duvidar do que veio, né? Então, para esse segundo insight, a provocação final é: você está pronto, está pronta para confiar na sua intuição? De verdadeiramente, assim, tudo que eu vou provocar aqui, pense com carinho e com verdade. Primeira coisa, esse insight não tá aqui, mas eu vou deixar esse extra aqui. Primeira coisa que você precisa fazer para você alinhar ainda mais a sua energia e a sua realização na sua vida é parar de mentir para si mesmo. Isso é importante, imprescindível. Parar de mentir para si mesmo. Porque quanto mais você mente para você, eu não quero isso, eu não posso isso, quanto mais você mente para você, mais distante do que você verdadeiramente quer viver você tá. Então, isso é uma das coisas que é importante também não perder de vista. Terceiro insight é dispense suas crenças limitantes. Já falei um pouco de tudo disso aqui também, assim, né? Mais ou menos, mas que história que você está vivendo? Qual é a história que você está vivendo? Ela é realmente sua? Ela é realmente uma história sua? Muitos de nós vivemos, né, até que a gente se torne consciente, a gente vive narrativas que não foram escritas por nós, de fato, de forma consciente. Elas foram escritas através de crenças que são transmitidas pela nossa família, pela cultura, pelo lugar que você está, pela, pelas experiências que você viveu, pela sociedade, pelos seus pais lá, mas os seus pais, seus professores, os padres, os políticos, né, os seus parceiros e o último eu esqueci. Depois eu lembro. Mas de qualquer forma, não importa, né? De 0 a 7 ali, de 0 a 7 anos, a gente tem muita influência, né, das experiências que a gente viveu e desses 6 P's que ditam em algum nível o como e o que a gente pode experimentar. E essa palavra é importante de ser escrita e de ser questionada. O que eu posso fazer? E o que eu não posso fazer? Não só fazer. O que eu posso ou não posso, e aí eu vou deixar esse exercício para você. Você vai pegar aí. Eu vou deixar alguns exercícios nessa parte aqui desse insight transformador, porque o que a gente acredita nos limita ou nos potencializa, ou nos cerca. Eu acredito nisso aqui, que eu só posso fazer e ter isso aqui, ou eu acredito que eu posso ser, fazer e ter isso aqui. E só disso aqui a gente já percebe o tamanho de cada uma dessas vidas. Então, é, quanto mais a gente tiver noção e consciência do que a gente acredita no nível consciente e inconsciente, principalmente no nível inconsciente, que é onde ditam as regras da nossa vida, quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente vai expandindo a percepção sobre a permissão. E aí, essa palavrinha posso, de poder, ela, né, o que eu posso, ela vai te dar a direção de como está a sua permissão interna.
Então, o exercício é, vou dar outros, mas vou botar esse aqui pra gente também fazer, pra vocês fazerem aí. Que é pegar uma folha de papel e você vai botar, vai dividir a folha no meio e você vai botar aí, posso, não posso, posso, não posso. E você vai listar coisas que você pode, coisas que você não pode. E esse exercício é para que você tome consciência sobre o tamanho da sua permissão. E pode ser que você descubra nesse exercício o quanto você foi castrada e castrado durante a sua vida. Então, o quanto que a- a- as influências externas fizeram com que você achasse que você não podia. Não podia fazer, não podia ser, primeiramente, não podia fazer, não podia ter. E é isso que está te limitando de conquistar coisas novas na sua vida. Então, não é que você não possa ter aquele emprego XPTO, lá dos seus sonhos. É que você acha que você não pode. Mas não é que você não tenha capacidade, ou seja, conhecimento técnico, capacidade mesmo para fazer isso, nem que você não tenha disposição, energia, vontade, disciplina, força de vontade. Quantas pessoas não fazem e não têm resultados? Saem, conectam, conhecem, vai, blá, blá, mas não tem resultados. Ou não tem resultados expressivos da forma como gostaria, da forma como almejava. Ou da forma como vê o outro tendo e fala, ai, queria ter, né? Mas eu não posso. Mas tudo isso, mas isso não é pra mim. Isso é a sua permissão castrada. E uma permissão castrada faz com que você tenha resultados castrados. Ai, qual é o seu sonho? E a pessoa fala, não sei quais são os meus sonhos. Atenção, alerta. Com certeza você tem desejos que pulsam no seu coração. Desejos egóicos, como a gente falou antes, né? Desejos do ego, desejos de coisas e desejos profundos. E se você não consegue admitir o que você quer, ou o que você sonha, o que você almeja, é porque tem uma permissão castrada, tem uma ambição castrada. Isso é uma das coisas também que a gente precisa desmistificar, ambição e ganância. Se você tá com a sua ambição de vida castrada, você tá com o seu tesão na vida castrado. A ambição é esse desejo da gente de fazer, de seguir, de ir. A ganância é lá a crença de escassez, né? A ganância é lá a gente operando num mundo escasso, em que eu quero ter mais e mais e mais e mais para provar para alguém alguma coisa, ou para passar por cima de, sei lá quem, ou porque, né, eu tenho medo. A ganância ela tá muito associada ao medo também, né? Tipo assim, eu quero ter mais e mais e mais e mais e mais porque eu não quero nunca mais passar por aquela situação que eu passei lá atrás. E aí fica uma coisa gananciosa e que você não tá vendo quem tá passando por cima de uma porrada de gente, você não tá nem se ligando, você vai indo, né? Mas a ambição é esse nosso desejo da vida. É uma força que pulsa, é uma força que é expansora. Ela não é repressora, ela é expansora, né? Então, às vezes a sua permissão interna, ela tá castrada e você não consegue nem pensar sobre o que você sonha. E aí temos um problema. Nesse ponto, temos um problema. Tá? Então, uma decisão muda tudo, tá? É possível reescrever a sua história a partir do momento que você toma consciência dessas histórias que você vem se contando, né? Às vezes uma história que você se conta, ela é real. Tipo, sei lá, uma história minha, por exemplo. Eu conheci meu pai com 2 anos de idade. Eu conheci meu pai com 2 anos de idade. É uma história real, fatídica na minha vida. Mas se até hoje eu ficasse falando que eu só conheci meu pai com 2 anos de idade, então, tipo, eu com certeza tenho muitos problemas com o masculino, sabe? Eu não posso, eu tenho várias questões com, sabe, com, sei lá, com paterna, não, não, não. Tipo assim, não é. Eu posso continuar contando essa história, mas ela não é real. Então, existe uma história que a gente conta sobre a gente que é verdadeira. Eu tive esse acesso e tudo mais. Mas como você vai ficar contando as histórias da sua vida? Isso faz a diferença, entende? Eu até conheci meu pai com 2 anos, tá bom. E depois disso, a gente teve toda uma história de muita cura, inclusive, que foram necessárias muitos anos de cura, para que hoje eu nem, às vezes, nem lembre por que eu sentia, sei lá, tanta raiva ou tantas questões com ele, assim. Mas, assim, já passou. Eu não conto mais essa história, porque ela já foi reescrita, ela já foi ressignificada. Eu sempre falo isso, quanto mais adulto eu fico, mais eu entendo os meus pais. Então, assim, são níveis de consciência diferentes. É uma lente que você vai mudando. Então,
esse insight, né, da gente dispensar nossas crenças que limitam a gente, é no sentido de não excluí-las. Ou seja, não é você excluir a sua história, pelo contrário, é você incluir essa história que você viveu até aqui e perceber que você pode fechar um livro e começar a escrever outro livro. E esse outro livro, ele pode, deve estar com a decisão, né, de se você se livrar de tudo aquilo que te limita e você começar a escrever uma nova história, consciente, uma história que ela é potente, que ela vai na direção daquilo que você verdadeiramente quer viver. Autoconhecimento, negócio com propósito e AI. Eu sei que pode parecer que estamos indo, mas a gente está indo nessa direção. Para você, de fato, construir um negócio que não seja a partir da sua dor, ela seja a partir da sua potência. E isso faz diferença. Vários clientes minhos já chegaram para mim falando que queriam criar isso e aquilo, e eu falei, você não quer criar isso. Você quer criar isso, isso, isso. Ela é verdade. Eu queria criar esse produto aqui para salvar minha mãe. Ou porque eu achava que, assim, fazendo isso, eu iria, ajudar os meus pais, por exemplo, salvar os meus pais. Então, é que fazer negócio dessa forma é um pouco diferente. Você começa a entender que por que que você está escolhendo o que você está escolhendo. Você está escolhendo isso por você ou você está escolhendo isso por outras pessoas? Você está escolhendo viver na cidade que você vive por você ou pelas outras pessoas? Ou por alguém, XPTO, alguém que vem na sua mente. E isso faz toda a diferença, porque aí você vai construir sua carreira, você vai construir seu negócio, você vai construir sua vida com base em decisões tomadas com base na dor, com base na falta. E não é isso que a gente quer. A gente não quer tomar as nossas decisões na vida olhando para trás, olhando para reivindicando coisas do nosso passado. A gente quer olhar para frente. Então, dispensar crenças que te limitam é sim você dispensar isso aí, essa historinha que você fica se contando de que você não pode, de que você não pode ser, de que você não pode fazer, de que você não pode acontecer e pipipipopó. Então, é uma decisão se livrar de tudo aquilo que tá pesado e que não é seu. Isso é uma decisão, precisa ser uma decisão. É, e, e então, assim, eu queria que você anotasse aí também um outro exercício para você deixar aí, você anotar agora. Veio agora aqui, né? O que que tá vindo para você agora? Então, qual é a crença que tá me limitando de acessar o sucesso que eu almejo, ou de ter o negócio que eu quero ter, ou de colocar o meu projeto no papel, tirar o meu projeto do papel. Às vezes é colocar, às vezes é tirar o projeto do papel, ou de assumir que eu quero pedir demissão e ir para outra empresa, que seja, que eu quero trabalhar com algo que faça mais sentido para mim, que é mudar de faculdade. O que que tá te impedindo de parar de mentir para você? De parar de mentir de assumir que você verdadeiramente quer o que você quer. O que que tá te impedindo? Seja verdadeira com você nesse momento, seja verdadeiro, coloque no papel isso. Essa fala. E aí essa pergunta que eu tô te fazendo agora, ela vai vir com alguma fala. Ela vai vir com alguém, meu pai, tal pessoa, minha mãe, ou uma fala. Menina, bota o pé no chão. Ou você não pode escolher muito não, a nossa família só pode até aqui. Não sei. Não sei. Às vezes vem uma fala pra você. Anota essa fala. Você precisa olhar e tomar consciência dessa fala. Porque é isso que tá te travando de acessar uma outra realidade. E que quando a gente tá quanto mais incongruente a gente fica com a verdade do nosso coração, mais insatisfeito a gente fica. E pior é pra gente é, viver. Não tem jeito, né? No final do dia, é pior pra gente viver. Então, tendo essa consciência dessa história, né? E aí anota mesmo, às vezes, algumas histórias que você se conta. Como você conta sobre a sua história? Isso é uma outra reflexão que você pode fazer. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, ou quando eu vou falar com alguém, ou quando eu vou fazer um date novo, como eu conto sobre a minha história? Reflita sobre como você conta sobre a sua história. Se você começar, você está travando, você está bem aqui, enfim. Se você começar a reparar em como você conta a sua história, você vai perceber que muitas vezes você se coloca para baixo, você conta historinhas de vitimismo, você não se coloca como potência, você se coloca como vítima e como pequeno, como pouco. E aí, a segunda coisa, depois de você perceber quais são as histórias e quais são as crenças que você vem se contando, é você se perguntar, beleza? Então, qual é a nova história que eu vou escrever e contar
a partir de hoje. A partir de hoje. Mais um reforço. Não é para você excluir a história que você viveu até aqui. É para você integrar e falar, ok, essa história e esse livro se encerraram. A partir de agora, eu vou me permitir começar a escrever uma nova história, um outro livro, com outro tema, com outro título, com uma outra capa, contracapa, com tudo novo. E eu me permito isso. Não é para apagar, é para integrar, saber que é novo livro. E não vou falar que seja um novo capítulo, é literalmente um novo livro, mesmo. Uma nova história, beleza? Bom, vamos para o quarto insight. Estamos aí, vamos lá, vamos lá que tem mais 3 insights aqui pra gente trocar. E se você estiver aí assistindo isso aqui e estiver fazendo sentido pra você, coloca aqui nos comentários como que tá pulsando pra você até então, o que já ficou aí pra você de dos insights. Quarta coisa é, como é a pergunta do tipo assim, como se tornar o melhor do mundo em fazer o que eu faço? Essa pode ser uma pergunta que você se faça quando a gente está falando de autoconhecimento, negócios e AI. E o que que essa, né, eu comecei falando da inteligência artificial para perceber que é uma tecnologia que vai ajudar a gente a cada vez exponencializar a nossa autenticidade, né? Então, essas outros insights, eles transformam a gente numa pessoa muito consciente de quem a gente é, do que a gente quer trazer para o mundo, para de fato a AI poder contribuir com a gente, e não o contrário, a gente ficar refém da tecnologia, é, porque a real é, você precisa saber dar o prompt, você precisa saber dar o comando. Prompt significa comando. E isso é um fractal, você está sabendo dar os comandos certos para a AI? E eu digo mais, antes da AI, inteligência artificial, lá, IA, né, no caso, tem a IS, que é a inteligência suprema. A inteligência suprema, meu amor, ela precisa de prompts, comandos específicos. Senão, tu tá pedindo coisa para IS e não tá nem se ligando quais são as respostas que ela tá te dando. Então, assim, é importante que você também cada vez mais consciente disso para que você possa dar os comandos certos para que o que vier você saber se orientar e perceber o que que é intuição, o que que é o teu ego, o que que é paranoia, o que que é você tentando controlar as coisas, o que é você estando rendido, recebendo essa orientação. Então, basicamente, essa pergunta, como se tornar melhor no que eu faço hoje, no melhor do mundo do que eu faço, ela vem atrelada a uma provocação. Que aí sim, essa coisa de tornar melhor do que você faz é pensando, tá, eu sou não, né? Eu sou muito mais que isso, mas tá, eu atuo como empreendedora, eu atuo como coach, eu atuo como atleta, eu atuo como autônoma no setor XPTO. É, quando você começa a pensar no seu negócio, ou nas possibilidades de negócio, ou nas possibilidades de atuação, mesmo que seja eu chamo de intraempreendedor. O CLT eu chamo de intraempreendedor porque aqui, para mim, todo mundo tem a lente do empreendedorismo como default. Mas como que. A pergunta de provocação é: eu faria isso mesmo que ninguém percebesse ou que ninguém me pagasse para isso? E não é de um lugar utópico, blasé, não, é num lugar assim. Eu estaria de fato, né? É uma provocação para a gente falar no final do dia sobre excelência. Então, eu de fato faria isso que eu tô fazendo, mesmo que ninguém me notasse, mesmo que não tivesse ninguém. Eu faria, porque anota isso, anota essa frase. Excelência não é talento, é treino. Excelência não é talento, é treino. Então, tem até um amigo, mestre meu, que fala, o Marcos Estrada fala, quem treina, reina. E ele fala do reino, né? De a gente conseguir governar o nosso reino através do treino. Então, excelência, você virar excelente em algo que você faça, exige treino. E não é magia, não é atalho, é treino. Então, quando você fala e se responde, sim, eu faria isso, mesmo que ninguém estivesse vendo, não me pagando por isso, você começa a olhar
processo e você começa a degustar o processo. Você começa não só a degustar, mas gostar do processo e perceber que você vai aperfeiçoando. Outra fala, essa frase acho que é do Paulo Musi, que é, eu não sei agora, eu vou parafrasear, mas é tipo, é, não existe perfeição, existe progresso. Essa é meio que acho que é tipo isso a frase dele. Mas o que eu queria trazer aqui é isso, assim, você não vai, no treino, você não vai ser perfeito, você vai se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento vai te levando ao progresso, ao progresso, ao progresso, ao progresso, ao progresso. E aí, como a gente está aqui evoluindo na espiral, você vai uma oitava acima, uma oitava acima, bum, 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 na espiral do tempo aqui, de evolução. Então, o que que eu escrevi aqui sobre isso? Se tornar o melhor. Então, se tornar a melhor pessoa do mundo no que você faz exige que você ganhe cada dia mais intimidade consigo mesmo. E perceber que você faz muito bem o que você faz é você perceber que, além de, tipo assim, você é uma dentista, você é muito bom dentista. Só que você ser melhor, você ser o melhor no que você faz como dentista, não necessariamente é você só se especializar nas questões tipo, da odonto, ou numa coisa específica lá da odontologia. É você buscar pela complementariedade. Porque a sua complementariedade vai fazer com que você seja um dentista muito foda. Você seja a melhor naquilo ali. Então, a gente precisa buscar a nossa complementariedade também, não só focar naquilo que a gente é muito boa, mas o nosso must é o nosso método único de servir ao todo, vem desse lugar dessa combinatividade das nossas ferramentas. Nós somos seres multipotenciais por natureza, mas tem gente que é mais generalista e tem gente que é mais especialista. Either ways, ou seja, seja lá se você for mais generalista ou mais especialista, de alguma forma você precisa. São três estágios. Então, o autoconhecimento, você precisa entender o que tu é bom, quais são seus dons, seus talentos, qual é o teu drive e default para você se autodesenvolver na complementaridade. Então, não é só ficar fazendo só o que tu gosta, só o que tu é bom, só aquilo ali. Não, tu vai precisar se desenvolver na complementaridade. Então, se tu é muito fogo com ar, você vai precisar desenvolver terra com água. Não tem jeito. Você vai precisar desenvolver isso. Porque o autodesenvolvimento leva ao progresso do aperfeiçoamento. E aqui é a busca do eu ideal, que é o ser íntegro em todas as suas facetas, dentro de tudo o que é, tanto profissional, quanto espiritual, quanto personalidade. Voltei, não sei se voltei, mas vamos lá. Me falem aqui só se vocês estão me ouvindo. Quem tá aqui? Acho que foi. Então, essa complementaridade ela é importante. Então, autoconhecimento para o autodesenvolvimento, para o aperfeiçoamento. Então, essa é a escada da coisa, né? Então, um ponto que diz isso, assim, né? Muito da cultura do hindu, assim. É, que não adianta, assim, como é que era? Quem falou isso? Ah, foi o Duprá, o Turbo Duprá. Uma vez ele contou essa história e eu achei muito boa. Deu essa metáfora. Uma coisa é você aprender a andar de carro. Você tirou a carteira, anda de carro, faz o básico. Tá ali no básico. Para você começar a fazer umas manhas com carro, você vai precisar fazer um tipo de treinamento que vai além do básico. Então, é nesse passo do além do básico que é essa parte do aperfeiçoamento. Então, às vezes você vai precisar acordar 4 horas da manhã e chegar no seu treino. Vamos supor que você é atleta, o LeBron James lá, enfim, que vai chegar 2 horas antes do treino para treinar antes do treino. Porque não é só fazer o treino, não é só autodesenvolvimento. Você vai precisar se aperfeiçoar. E para essa camada aqui, são poucos que estão dispostos a literalmente, ó, não por acaso está nesse dedinho aqui, ó, do compromisso. São poucos que estão dispostos a pessoas, né, dispostas a esse compromisso do autoaperfeiçoamento. Porque vai exigir um nível de entrega muito grande. Então, enfim, é importante que para que você seja muito bom no que você faz, você perceba isso, esses três níveis: autodesenvolvimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento e aperfeiçoamento. E busque pelo aperfeiçoamento.
busque em fazer, mesmo que, e ainda que ninguém esteja vendo, ninguém esteja te dando nenhum crédito, você não esteja ganhando nada por isso. Isso vai te fazer ser uma pessoa extraordinária, ou seja, além do ordinário, além do normal, né? Como é que é o nome do... É extraordinário mesmo, do Joe Dispenza que tem. É, que é mais que eu escrevi aqui. Então, no longo prazo, você vai ser uma melhor pessoa do mundo em ser você, em ser cada vez melhor você. E aí você vai fazer as coisas desse lugar sendo melhor você. Conectando com as melhores pessoas, entendendo outras pessoas, ajudando e liderando também o desenvolvimento de outras pessoas pelo seu exemplo, pela sua prática de aperfeiçoamento, você naturalmente lidera a prática de aperfeiçoamento ou de pelo minimamente de desenvolvimento de outras pessoas. Isso que é o must do must, mas aí a gente é outro papo. Então, e essa será a razão pela qual as pessoas pagarão para você, o quanto for, porque elas vão querer contratar você, elas vão querer a sua visão, elas vão querer a sua energia, elas vão querer a sua forma de fazer as paradas. Quando você começar a se auto-aperfeiçoar e ter essa complementariedade, e não só ser uma coisa, tipo, muito segmentada, né? Vou botar assim. Então, voltamos para a primeira pergunta, que é essa coisa aí que você escolheu para fazer e criar. Isso, você faria isso mesmo que ninguém te notasse? E veja, não é que você não será vista, não será paga, não terá resultados, mas você vai estar entregue no progresso, no processo, e isso vai fazer toda a diferença para se tornar a melhor pessoa do mundo a fazer o que você faz. A ter o seu negócio com propósito, a usar a tecnologia a seu favor, a fazer as melhores conexões, e so on. Quinta coisa, vamos lá, estamos chegando ao fim. Manifeste seu potencial infinito. Manifeste o potencial infinito e o seu potencial infinito. Essa é o quinto insight. Então, já começa aí anotando essa frase, essa frase é muito, 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 muito importante. E ela é muitas vezes desafiadora de ser realmente compreendida. Então, a sua realidade, ela reflete a energia que você mantém. Quando a gente está falando de manifestação, é importante destacar que não é só, pensamento positivo, não sei o quezinho, é só pensar positivo, tá? Não, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. A gente está falando sobre aumentar, a gente conseguir convergir e alinhar. A gente está falando de alinhamento. Alinhar o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. Só que isso pode parecer fácil. Eu penso assim, eu sinto assim, eu ajo assim. Não, não é. Se fosse tão simples quanto parece na fala, todo mundo conseguiria realmente sair, né, do ambiente, do corpo e do tempo que está estabelecido e já, né, todo mundo seria abundante, próspero e nanã. Nós somos, em essência, mas a gente não manifesta isso de uma forma fluida as it is, ou as it should be, ou como deveria ser. Então, alinhar o pensar e o sentir, e por consequência o agir, é sobre aumentar a nossa vibração com emoções elevadas e intenção clara, de uma forma, e aí para que o eletromagnetismo, ou seja, a eletropartícula magnético ondas, que esse encontro do eletromagnetismo, ele realmente manifesta as coisas na nossa vida. A gente já faz isso, esse é o ponto. A gente já manifesta as coisas na nossa vida. Só que como a gente está manifestando isso, não é de forma consciente. Então, eu posso falar, e aí eu vou também trazer aqui uma provocação. Será que você está conseguindo de forma consciente manifestar as coisas na sua vida? Então, por exemplo, às vezes você fala, eu quero muito mudar de emprego. Aí tá lá, você sentindo uma sensação de fracasso, uma sensação de pequenez, uma sensação de insuficiência. Você fala que você quer mudar de emprego, você pensa sobre isso, mas a sensação no seu corpo, ela é contrária a isso. Ela é medo, ou ela é raiva, por exemplo, do seu trabalho, ou ela é, né, o sentimento, né? Tô falando da sensação de pequenez, isso aqui, mas o sentimento, às vezes é medo. Então você pensa que você quer mudar de emprego e que isso é muito fácil, e que você vai arranjar o emprego dos seus sonhos, só que na hora que você sente, não é isso que reverbera, não é isso que vibra.
Então, você não consegue manifestar, às vezes, o emprego dos sonhos, ou conseguir fazer esse movimento de pedir demissão ou de conseguir um novo emprego. E por isso, né, o nosso desafio aqui, neste aqui agora, é a gente conseguir fazer esse alinhamento. Então, quando você está em sync com essa sua essência criativa, pensa, nós somos fractais da criação, uma parte da criação como um fractal. Se a gente é uma parte da criação, a gente tem a natureza de ser criativo. Ou seja, isso é essa é a nossa natureza. Ela é criativa. A gente está sempre criando alguma coisa. O ponto é, o que eu estou criando, né? Essa caixinha aqui um dia foi pensado por alguém, na cabeça de alguém. Essa pessoa criou isso aqui, primeiro na mente, depois ela projetou isso para isso acontecer. Então, a gente está sempre criando alguma coisa. Não somos seres criativos por natureza. O ponto é o que eu estou criando. Então, é, lembra que falamos de crenças e de intuição? Então, eu vou deixar aqui é um exercício básico para você pensar e refletir sobre a manifestação de uma forma prática, que também tem a ver até com o exercício que eu deixei da intuição, que é, você vai pegar uma das crenças que você anotou num dos insights acima, ali de, eu posso isso, eu não posso aquilo, né, ou eu não posso, alguma coisa que você não pode, e você vai pensar, e você vai anunciar, você vai pegar uma das crenças que você anotou, crenças limitantes, tá? E você vai perceber o sentimento que vem quando você pronuncia o que você anotou. Então, por exemplo, você anotou: eu não posso mudar de emprego, ou eu não posso ser rica, ou eu não posso, sei lá, alguma coisa que você sinta aí, tipo, não posso trabalhar com algo que eu gosto, ou mais. Porque às vezes você não tem nem esse nível de clareza, eu não posso trabalhar com algo que eu gosto, ele vem de uma percepção anterior, às vezes, né? Do tipo, é, eu só posso, eu preciso, sei lá, trabalho não se escolhe, por exemplo. Filha, trabalho não se escolhe. Não, não tem essa não. Qualquer coisa que você conseguir, vai lá. Essa afirmação, ela esconde a crença de trabalhar com o que você ama ou trabalhar com prazer não te dá dinheiro. Ou você vai morrer de fome se você trabalhar com algo que te dá prazer. Entende que é uma coisa, é uma camada mais profunda das coisas, mas enfim. Pronuncia, você vai entender o que eu quero trazer aqui com esse exercício. Você perceber essa exata dicotomia ou a distância, né, o delta ali de distância entre o que você pensa e o que você sente, se eles estão alinhados ou não. Porque eles podem estar alinhados para te limitar, né, no caso. E aí você continua manifestando isso na sua vida. Então, sei lá, uma coisa de relacionamento, assim, é, todos os homens não, tipo, homem não presta, por exemplo. Homem não presta. Você é uma crença que você tem de que homens não prestam, ou mulheres não prestam, sei lá, qualquer coisa. O que você gosta aí. É, homens não prestam. E aí você vai sentir isso. Como que você sente isso, essa frase? Você sente que ela é verdade? Você sente rejeição? Por exemplo, você fala, homens não prestam, e você sente rejeição, você sente uma sensação de abandono, você sente uma situação que aconteceu na sua vida e aí você ficou com essa memória química no seu corpo. Quanto mais consciência você tiver disso no seu dia a dia, mais mais ferramental você vai ter, ou seja, mais intimidade e ferramentas você vai ter para você sair dessas situações, porque essa conexão corpo e mente, ela vira química no corpo. Então, muitas vezes a gente está viciado na raiva, viciado na rejeição, viciado no abandono, viciado no medo, viciado na insuficiência, viciado é, no abandono, já falei, nem sei se falei de abandono, no rancor. Então, essa química do corpo, ela precisa mudar. E para a gente mudar a química do corpo, a gente precisa fazer, ou a gente começa a pensar diferente ou a sentir diferente, ou vice-versa. Ou eu sinto diferente para pensar diferente, ou eu penso diferente para sentir diferente. Só que isso, percebe que é um treino, percebe que isso é uma coisa recorrente, diária, né? Mudanças acontecem rápido, porque a tomada de consciência é como o ligar da luz. Quando eu ligo a luz, eu vejo o que está ali. Só que não necessariamente eu consigo organizar a casa
só porque eu liguei a luz do quarto, não quer dizer que necessariamente eu vou conseguir arrumar o quarto todo naquele momento. É mais ou menos o que acontece quando a gente toma consciência da nossa própria vida, nas nossas próprias crenças, do que a gente acredita. Então, por isso que é um processo, não é uma coisa, né? E quem vende pra você que é uma coisa do dia pra noite, tá querendo só o teu dinheiro e não tá querendo te ajudar de verdade, tá querendo te manter preso no mesmo jeito que o sistema. Aqui a gente está falando sobre algo prático e real, para que você pegue essas ferramentas para você, para sua vida, para que você tenha as ferramentas, a sua caixinha de ferramentas cheias. E sempre que você precisar, você tenha ela, você tenha acesso a ela, né? E não precise ficar acessando gurus da internet e gurus e lá, tipo, não. Eu te ensino, você vai e faz. E se você precisar voltar, a gente continua seguindo no caminho paralelo, né? Eu não quero que você eu, Alice, não sou uma facilitadora, mentora, consultora que vai ficar fazendo com que as pessoas fiquem reféns e presas e dependentes de mim. Nosso valor primordial aqui é a liberdade e a independência, a autonomia de ser. Então, eu vou sempre trazer ferramentas, provocações e frameworks para que você possa pegar aquilo e fazer coisas na sua vida e ter esses frameworks para você, ter essas ferramentas para você. Todas as vezes que você precisar, você sabe onde encontrar dentro de você. Então, esse é o exemplo. Agora você vai pegar um objetivo, um sonho, alguma coisa que você escreveu da sua nova história. Dando um exemplo. Ah, em 2025 eu vou namorar com o meu futuro marido e pai dos meus filhos. Ou o meu negócio vai faturar R$ 500.000 em 2025. Ou eu vou trabalhar na empresa tal, que é a empresa dos meus sonhos, sendo remunerada por tanto de dinheiro, por R$ 20.000 mês e liderando uma equipe de tantas pessoas. Você vai falar isso, esse sonho, objetivo, e você vai sentir isso. Você vai sentir como que você sente, como que o seu corpo reverbera. Vai sentir. Você faz essa declaração e você percebe o que reverbera. Porque esse delta é o que você precisa entender. O que você fala e o que que vem pra você. Vem uma fala de alguém? Menina, bota esse pé no chão, para de sonhar tanto. Vem uma pessoa específica falando, querida, isso não é pra você não. Vem uma frase sua, caraca, eu não consigo, eu acho. Vem o quê? Vem um sentimento de fracasso ou de ou vem um entusiasmo? Porque eu também tô só falando coisa ruim, né? Tô falando um delta muito distante. Mas ele pode ser curtinho, pode vir um entusiasmo, pode vir uma alegria, pode vir gratidão, um sentimento de gratidão pura quando você fala, eu vou namorar o pai dos meu futuro marido, pai dos meus filhos. Eu vou viajar, fazer aquela viagem dos meus sonhos para Bali, não sei o quê, com não sei quem. E vem um sentimento de gratidão, de realização, de que já está acontecendo. O que que vem? É isso que você precisa registrar. Registra isso. Porque entende que a manifestação ela é possível. Ela é possível para as pessoas. Outras pessoas vivem, de repente, o que você quer viver. Por que que ela não é possível para você? É isso que você precisa entender. E buscar solucionar isso. Então, entende agora o que que tudo isso significa e por que é importante esse trabalho diário, sabe? Você consegue compreender o trabalho diário que é importante ser feito de prática consciente, de desenvolvimento pessoal, para manifestar o que você almeja em todas as áreas da sua vida? Porque no negócio, na sua carreira, não é diferente. Essa prática, ela precisa ser diária, dessa congruência entre o pensar e o sentir e o agir. Pensar e o sentir e o agir. E é um refinamento, porque às vezes vem uma vírgulazinha, a situação volta a acontecer, e você precisa estar ciente de que você está no processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e aperfeiçoamento, né? Você precisa saber que existem esses estágios e que você está passando por eles é, em microciclos, não é só uma vez, eu me conheço, me desenvolvo e me aperfeiçoo. Não, em algumas coisas você está se conhecendo, outras você está já se desenvolvendo, outras você está se aperfeiçoando. E isso é um ciclo contínuo, é um contínuo na nossa vida, né? Então, show, fechou o quinto insight, e agora o sexto insight é preencha os vazios internos. Os vazios não,
o vazio, o tal do vazio interno. É uma dor universal, esse tal do vazio, que muitas vezes a gente sente. E mesmo quando a vida parece boa, tá tudo bem, tá tudo certo, e tem um tal de um vazio que fica aqui rondando a nossa vida. E a solução rápida, né, para esse preenchimento, vamos botar assim, é parar de esperar que os outros preencham esse vazio e aprender, de fato, a você suprir, né, atender às suas necessidades emocionais. Tem uma autora que se chama Marisa Peer, que ela compartilha uma prática que é muito simples mesmo, mas ela é transformadora, que é olhar diretamente no espelho, você chegar no espelho, olhar diretamente no espelho e falar: eu sou o suficiente. Vai olhar nos seus olhos e falar: eu sou o suficiente. Esse pequeno gesto, esse pequeno ato, ele pode não, ele causa de fato mudanças transformadoras e profundas, de fato. Mudanças transformadoras é ótimo, né? Mas mudanças profundas, né? Porque ele é a cereja do bolo dessa tríade que eu trouxe aqui, né? Autoconhecimento, negócios com propósito e inteligência artificial. Porque no final do dia, a busca precisa ser para sentir que esse tal vazio está sendo preenchido com aquilo que verdadeiramente importa para você, não é para o outro, não é para a trend, não é para o hype, não é para o que o outro está fazendo, é para você. Esse vazio precisa ser preenchido de você, do que é importante para você. E eu tendo a dizer que quanto mais você preencher com você, mais você vai achar Deus. Achar e perceber que é o que preenche. É essa entrega, essa essa percepção de que você não tá aqui sozinha, você não tá aqui sozinho, de que você é algo muito além desse corpo que você habita. E o negócio que você vai estar, a empresa que você vai estar, o time que você vai estar liderando também é muito além daquilo ali. Então, de forma prática, no dia a dia, é a gente estar caminhando de forma congruente. A gente está vivendo numa era da informação, da obesidade mental, da alta performance com um olhar masculino, do fazer 365 dias e non-stoppable e cada vez mais rápido, cada vez mais e cada vez mais e mais e mais. E na paralela, a real mesmo, é que já existe uma galera que já entendeu que não dá pra só aumentar o ritmo. Já existe uma galera caminhando para outro horizonte, construindo um mundo mais consciente, mais simples, no sentido da simplicidade da vida, com, com esse olhar para o indivíduo, com esse olhar para eu ir para o todo mais complacente, sabe? Com mais autocompaixão com o outro. Porque eu entendo que ele também está passando pelos processos dele. E que ele também tem os dons e talentos dele. Que ele também tem um método único dele servir ao todo. E que tem algo que só ele pode entregar, assim como algo que só eu posso entregar no mundo. Assim como tem um, um gap do mercado e do mundo que só eu preencho. Só que para isso eu preciso me conhecer bem. Para eu me autoconhecer, me autodesenvolver e me aperfeiçoar no caminho. Precisa ser assim. Não dá para eu só me auto-aperfeiçoar. Porque se eu não sei o que que eu sou boa e eu não sei o que que é minha complementaridade, eu me aperfeiçoo em quê? Entende? Então, existe uma dinâmica. Existe uma ordem aqui na coisa. Então, é, existe esse movimento, até outro dia o meu tio estava falando disso, de um movimento slow, eu acho o nome, que é esse movimento de estar mais presente, né? Da realização no presente, da realização no ato de fazer algo. Essa é uma frase muito boa, acho que é de Murilo, ela. Precisa ser bom no agora. Se o que você está fazendo hoje só vai ser bom quando, ou só vai ser, só vou gostar se me resultar em. Cara, ajusta, ajusta. Precisa ser bom no agora. Precisa ser bom no processo de fazer.
Por isso, lá, o quarto, né? Ali o quarto insight vem do e se ninguém tivesse vendo? E se ninguém tivesse te pagando para fazer? Você ainda faria? Não é sobre não receber pelo que você faz, não valorizar o que você faz, mas é entender que existe um processo. Então, tem coisas que você hoje não vai estar sendo bem paga para fazer algo que daqui a pouco você vai estar mais aperfeiçoada para fazer aquilo. Você vai aperfeiçoar aquela coisa e você vai ser bem paga para isso. Mas o processo precisa estar bom já. Porque se você morrer hoje, valeu o processo? Ou só quando? Porque esse só quando eu posso fechar essa live aqui e cair dura e abraço. Abraço. Mas valeu. A minha vida até aqui tem valido pelo processo da vida. E eu sei que a visão que eu tenho, ela não tá nem 1% pronta. Nem 1% do meu negócio, das coisas que eu quero construir, do legado que eu quero deixar, não tem nem 1%. Mas o processo de fazer isso já tá valendo a pena. Nem a pena, a galinha inteira. Já tá valendo viver isso. Então, esse é o processo também de da gente preencher esse vazio com essa presença do agora. E saber que precisa valer hoje, precisa valer a pena agora. As coisas encerram o valor nela mesma, a ação encerra o valor nela mesma. Isso também é yoga. Prática constante e abnegada. Abhyasa Vairagya. A prática precisa ser constante, mas ela precisa ser abnegada do resultado. Ela vale pela prática e não pelo resultado. Entende? Isso é um princípio. Um dos sutras, esse é o primeiro lá. Então, para finalizar aqui, né? Finalizar esses 6 aprendizados, esses 6 insights com relação a essa tríade, né? Autoconhecimento, negócios e inteligência artificial, perceber que de negócio, assim, já existe essa galera que está olhando para negócios, né? De uma forma que pensa na saúde da coisa, na saúde, né? No bem-estar, na saúde e na integridade, né? Construindo comunidades que se importam com a colaboração, com a integridade de cada um dos seres, que, que quer o melhor realmente de cada um dos seres, né? E não uma coisa da boca para fora de fato, porque quando eu quero é, uma coisa, o teu melhor, eu tô me esforçando para o meu melhor acontecer, porque eu quero também que o teu melhor aconteça, porque aí eu só vou precisar levar uma paradinha para a festa, eu não vou precisar levar a festa inteira. Se eu levo só o guaraná e você leva o bolo, caraca, a gente come bolo e guaraná. Entende? Eu não preciso levar o bolo, o guaraná, o docinho, o salgadinho, o não sei o quê. Não, pô, tá tranquilo. Eu faço um bolo bonzão, aí eu levo o bolo. Tu faz um guaraná diferentão, nananã, tu leva o guaraná. Ou outra amiga leva lá o salgadinho lá, tananã, um negocinho e tal. Entende? A gente vai com uma coisa e sai com 3. Isso é a era da integridade de verdade. Isso é construir rede colaborativa na prática. Isso é cada um entendendo o seu must e entregando o seu must e construindo uma rede de fato colaborativa. Em que eu fico em paz levando só o bolo, porque isso é suficiente. Porque é suficiente ser quem eu sou. Eu sou o suficiente. E o bolo que eu faço é suficiente porque tem outras coisas que vão estar na roda também. E eu não preciso ficar numa escassez de, puta, não vai ter, eu vou ter que levar, ou meu Deus, se eu vou ficar sem o bolo. Pô, eu sei fazer bolo a rodo. Eu tô conectado com o potencial, com a manifestação do potencial infinito. Então eu sei que eu vou poder dar bolo pra caramba. E se eu me aperfeiçoar, se eu estiver num processo de aperfeiçoamento, eu vou ter mais coisa pra dar, meu filho. Não tem problema. Porque com a lente eu tô diferente, a lente é outra. Então é uma decisão. É uma decisão diária de lembrar que você tem alma e que você é um ser humano. Tudo muda quando você lembra disso, quando você não se esquece disso. Então, a lente pela qual você enxerga a tua vida e as possibilidades de conexão mudam instantaneamente. E daí em diante é um processo de reaprendizagem. A gente está passando por um processo de transição e de reaprendizagem diária, passo a passo. A nova era ou a nova terra, ela não é um novo espaço físico, ela é uma nova lente, ela é uma nova frequência.
São novas conexões entre os mesmos pontos de sempre. Eu e você, a gente já estava aqui. Só que como a gente se conecta, muda. E quando isso muda, quando a nossa conexão entre eu comigo mesma e eu com você, quando isso muda, tudo muda. Porque muda a geometria das coisas. Muda a arquitetura da parada. E aí a gente tem outros outputs disso, né? Dessa geometria. Então, a tecnologia tá aí tá aqui para ajudar, para facilitar, para deixar a gente ser mais humano no final do dia e viver mais a simplicidade da vida. Então, no que a gente puder simplificar e entregar essa função para AI, né, para a tecnologia e tudo mais, a gente entrega. Mas o prompt, o comando continua sendo nosso. A gente precisa dar o comando, e por isso a nova liderança. Eu preciso saber liderar para comandar a coisa e não deixar que aquela coisa role do jeito que for. Então, esse é o ponto também de você ser um líder consciente, uma nova liderança consciente, né? Visionária, vê lá no futuro, vê lá à frente, mas está consciente, presente no aqui e agora, fazendo as coisas acontecerem. E fazendo as coisas acontecerem e valendo o agora. O agora tá valendo. Não só a minha visão lá na frente. Tem que ser bom agora e não quando. Stella falou que foi o maior insight. Muito bom. É isso. Tem que ser bom no agora. E aí, sendo bom no agora, lá na frente, vai ser ótimo, vai ser o lucro, né? Vai ser mais ainda, vai ser mais lucro. Porque se já foi bom, então lá na frente vai ser melhor ainda, né? E pra gente terminar, né, de verdade, assim, se responda aí se você tá pronto, tá pronta pra encher o seu copo, pra perceber que você já é suficiente. E o que que tem, né, nesse copo todo aí, né? O que que tem nessa, nesse recipiente que é você, né? Nesse ser humano que é você. A gente é um recipiente aqui, né? Um veículo. E já tem muita coisa aí, a tua história, a tua personalidade, as tuas ferramentas, o teu propósito. Isso é o teu must. Quando você começa a ter consciência de cada uma dessas partes, você junta esse quebra-cabeça e percebe o teu must de forma consciente. E aí você vai para os seus negócios de uma forma consciente. Então, você vai pensar depois, né? Estou falando isso aqui também é a metodologia da Meio aqui, né? Então, a primeira parte, a marca pessoal, são esses 4 pilares. Quando você entende e você toma consciência desses 4 pilares, você vai para os próximos 4 de negócio com essa consciência. O seu must está aqui no meio. Então, sua história, sua personalidade, suas ferramentas e seu propósito geram o seu must. O seu must, depois ele gera os seus produtos, seus serviços, o seu posicionamento na internet, o seu posicionamento na vida, sua comunicação, suas vendas, né, de fato, como que você vende, e o relacionamento com as pessoas. Aí sim você tem um negócio com propósito, de verdade. Porque tem algo, tem alma o seu propósito. O seu propósito tem alma e, por consequência, o seu negócio também tem alma, tem propósito. Então é uma coisa com muita força. Ele segue. Você não está baseado nas suas dores, está baseado na sua potência. E aí é o estouro do bilhete. A gente constrói de fato, né, uma rede colaborativa de fato colaborativa. Né? Então, se a resposta tivesse sido sim, para que você está pronto para esse pote transbordar, eu vou fazer o convite para que você chegue mais para o clube, que é o nossa plataforma, nosso ecossistema da nova liderança, que é uma liderança visionária e consciente. E a gente consegue acesso a ela através da Meio, que é a mentoria Empreender Intencional. E se você tiver assistido até aqui e isso estiver reverberado no seu coração, você vai deixar aqui nos comentários ou me mandar lá na DM Clarity, que eu vou te mandar uma possibilidade de você passar pelo processo seletivo, né? O clube, ele é um lugar para quem é visionário mesmo, é uma nova liderança que quer fazer parte disso, né? É para todo mundo, mas não é para qualquer um. A gente é muito criterioso com, de fato, a energia da egrégora, as pessoas que estão chegando nessa egrégora. Então, de novo, né, o clube é para todo mundo, mas não é para qualquer uma. Então a gente faz realmente um processo assim para entender se faz sentido, né, de quem está chegando tá com a gente, né? E vou deixar aqui para finalizar também o manifesto do clube. Eu nunca li ele, nunca deixei ele público, então o manifesto do nosso clube, ele diz que existe o destino e existe o legado.
Pessoas que ousam criar, liderar e transformar não se contentam com o ordinário. No clube, você encontrará um lugar onde você será livre para ser quem é, será estimulado a criar e inovar sem limites. Você vai ser treinada para liderar mudanças e transformar vidas. Nós somos guiados pelos valores da integridade, autenticidade, colaboração, inovação e liberdade. Não venha aqui seguir regras, não. Venha para reescrever histórias com a sua magia. Não passe pela sua vida em vão. Seja empreendedora da sua vida e de negócios com propósito. Bem-vindo ao W Club, o ecossistema de bem-estar, alta performance e desenvolvimento da nova liderança, é visionária e consciente. Então, se você sente esse manifesto no seu coração, talvez esse lugar seja para você e a gente vai ficar muito feliz de te receber. Afinal de contas, só tem um lugar, o seu lugar. Então, assim, não, ninguém pode ocupar o seu lugar no clube. Então, se ele for seu, ele é seu mesmo. Espero que tenha ficado bons insights desses 6 insights, que essas provocações tenham gerado provocações profundas em você, porque são através das perguntas que as nossas células e moléculas elas vão se movimentando para achar as respostas, né? Então a gente já sabe que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. E aqui pode ter certeza, amor, você vai ter muita provocação e muita pergunta para você achar as respostas dentro de você. De novo, a gente busca aqui por liberdade, autonomia do ser. E para que você tenha autonomia do ser, você precisa ganhar cada vez mais essa intimidade com quem você é, para você se desenvolver e se aperfeiçoar. Bom, como tem que ser bom no agora e não só quando, por enquanto e por agora, foi muito bom estar aqui com vocês. Vou deixar a live salva, vou deixar lá no YouTube também. E deixem aqui os comentários de como foi, para vocês ouvirem tudo isso, sentir tudo isso. E se tiver alguém que precisa ouvir isso também, que você sabe que vai beneficiar a vida dela, caminha para ela também, para a gente ser instrumento de luz e sabedoria na vida de outras pessoas, hoje e sempre. Obrigada por compartilhar, é muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, meu amor. Tamo junto e só vai.